Bom dia, bom dia. Glória a Deus. Vamos iniciar nossa live hoje. Primeira live devocional do livro de Provérbios, onde nós vamos estar lendo o capítulo 1. Amém? Então já vai entrando, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Vamos entrando. Glória a Deus. Hoje nós vamos ler Provérbios capítulo 1. Amém? Glória a Deus. Já aproveita e compartilha essa live. Curte. Compartilha com alguém que também você sabe que precisa aprender mais da palavra de Deus. Amém? Aleluia. Nós já vamos iniciar a nossa leitura de hoje. Começar fazendo uma oração, pedindo que a presença de Deus venha estar presente com a gente, né? Que o Espírito Santo venha estar presente com a gente nessa live, né? Em nome de Jesus. Então feche os seus olhos. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te pedir, Espírito Santo, a tua presença, aleluia, nessa live. Com cada uma de nós, com cada pessoa que vai assistir, que vai estar aqui ao vivo. Senhor, seja presente nessa live, porque sem a tua presença, nós não queremos fazer. E que o Senhor possa falar conosco, aleluia, através da sua palavra. Que o Senhor possa falar conosco através da sua palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Que através dessa leitura, Senhor, nós possamos, meu Pai, sairmos alimentadas com o seu maná, sairmos alimentadas com a tua palavra, que é viva e eficaz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos começar, irmãs, a leitura. Hoje, como eu falei, nós vamos começar lendo o capítulo 1 do livro de Provérbios, certo? E eu tô com duas Bíblias aqui, porque eu vou usar elas, que cada uma é uma linguagem diferente, mas não vou ler as duas, né? Vou usar só alguns versículos pra gente meditar nas duas versões. Então, vou começar lendo aqui, tá? Onde a palavra do Senhor vai dizer, em Provérbios capítulo 1, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer... Paz do Senhor Jesus, missionária Hélia. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, justiça, juízo e equidade, para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e bom senso, para o sábio ouvir e crescer em doutrina, e o entendimento adquirir sábios conselhos, para entender os provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas proposições. Versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da ciência, e os loucos desprezam a sabedoria.
e a instrução. E aí eu vou pausar aqui porque nós vamos meditar sobre esse versículo. E aí eu quero ler com vocês na Bíblia que eu tenho aqui, linguagem de hoje, porque aí a versão é um pouquinho melhor para entender. Que vai dizer assim, no capítulo 7, versículo 7, perdão. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Então vamos meditar sobre esse versículo. Vou ler novamente. Capítulo 1, versículo 7. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. E os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Então vamos meditar sobre esse versículo agora. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença entre o sábio e o louco? O sábio, ele teme a Deus e anda nos seus conselhos. O louco despreza a sabedoria e o ensino. Então essa é a diferença. E aí você pode perguntar, o que é a sabedoria? De acordo aqui, né, a sabedoria de Deus, da palavra de Deus. Sabedoria é olhar a vida com os olhos de Deus. É andar de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus e não segundo os ensinamentos do mundo. Então, que você possa meditar e querer essa sabedoria. A sabedoria que vem de Deus. E analisar, será que realmente eu estou buscando ser essa mulher sábia? Essa mulher que anda segundo a palavra de Deus? Essa mulher que teme a Deus? Essa mulher que busca ter a sabedoria que vem de Deus? Que teme a Deus? Que anda segundo a palavra e não segundo os ensinamentos deste mundo? Então que você já possa meditar sobre isso nessa manhã. Amém? Glória a Deus. E aí eu quero deixar aqui para você entender um pouco melhor. O louco é aquele que se julga mais sábio que Deus e despreza a sua palavra. Ele vangloria-se no seu saber e escarnece do ensino que emana da palavra de Deus. Então, para você entender a diferença entre o sábio e o louco. E o sábio é aquele que tem consciência de que deve viver na presença de Deus e que é governado pela verdade de Deus, ou seja, pela palavra. Ele não se apoia no seu próprio entendimento, nem na sua própria riqueza ou força, mas reconhece a sua dependência de Deus. Então que você possa meditar sobre isso nessa manhã. Será que você tem buscado ser uma mulher sábia? Ou será que você não tem sido sábia? Não tem buscado a sabedoria que vem de Deus? Porque aqui está falando para nós, ensinando para nós as características. Está nos ensinando sobre aquele que é sábio e aquele que é louco. Aquele que é sábio, ele teme ao Senhor. Ele depende de Deus. Ele vive de acordo com a palavra. O louco não. Então que você já possa ir meditando sobre isso. De que forma você está vivendo? De que forma você tem buscado viver? Amém? E o temor do Senhor é o maior freio moral que alguém pode ter na vida. Foi o temor a Deus que livrou José do adultério. Foi o temor a Deus que livrou Neemias da corrupção. Olha aí. Então o temor a Deus é o maior freio moral que nós temos. Onde através de temer a Deus, José não caiu no adultério. José fugiu do pecado. Fugiu da mulher de Potifar.
onde o temor a Deus fez com que Neemias não se corrompesse. Então que você possa meditar. Será que você tem sido uma mulher que teme ao Senhor? Que teme realmente a Deus? Será que o temor ao Senhor tem sido o seu freio moral, onde você foge do pecado, onde você não faz aquilo que desagrada a Deus? Aleluia. Então que você possa meditar sobre isso nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém? Nós vamos continuar a leitura agora no versículo 8. Que vai falar assim: Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes a doutrina de tua mãe. Vamos parar nesse aqui agora novamente. De novo. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes a doutrina de tua mãe. Então aqui vemos uma instrução sobre a obediência entre pai e mãe, sobre obedecer e honrar pai e mãe. A palavra mesmo diz, tem uma promessa na palavra sobre isso, que se nós honrarmos o nosso pai e a nossa mãe, os nossos dias se prolongarão na terra. E os filhos que honram os pais e obedecem têm promessa de vida longa e bem-sucedida. Já os que tapam os ouvidos e desobedecem podem ter um caminho de desastre. Então aqui é uma instrução para nós. E eu quero que você medite sobre isso. Será que você tem? Será que você foi e tem sido obediente, tem honrado seus pais? Será que hoje que você deve ser casado ou não, mas será que você tem honrado? Será que você honrou seus pais? Será que você obedeceu, foi obediente aos seus pais? Será que hoje você tem honrado seus pais? Então aqui a palavra de Deus está dizendo, instruindo, tanto jovens, você que é jovem, você que não é casado ainda, quanto nós que já somos. A importância de honrar, de ouvir a instrução, de obedecer pai e mãe. Amém? Então vamos agora vamos continuar a leitura agora. Parei no versículo 8. Porque serão como diadema gracioso em tua cabeça e colares em teu pescoço. Filho meu, se os pecadores te atraírem com afagos, não consistas. Se disserem, vem conosco, ponhamos emboscada para matar, espreitemos o inocente sem razão, vamos engoli-los vivo, como a sepultura, e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, e encheremos as nossas casas de despojos. Lança a tua sorte conosco, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas no caminho com eles, desvia o teu pé dos teus caminhos. Então aqui, esses versículos estão aconselhando os filhos, estão aconselhando sobre não andar nos caminhos ruins, no caminho mau, né, do crime, né, e de tantas outras coisas que está alertando aqui. Porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Na verdade, é inútil estender-se a rede antes os olhos de qualquer ave. No entanto, estes armam cilada contra o seu próprio sangue e espreitam suas próprias vidas. São assim os caminhos de todo aquele que usa de avareza, e ela põe. São assim os caminhos de todo aquele que usa de avareza, e ela põe a perder a alma dos que possuem. Agora eu vou pausar nesse daqui do 19. E vou ler aqui na Bíblia a linguagem de hoje, para a gente entender um pouquinho melhor. Versículo 19. É o que acontece com quem fica rico por meio da violência, isto é, acaba sendo morto. E eu quero parar nesse versículo para nós meditarmos.
Porque aqui está dando um alerta sobre a avareza, sobre a ganância. Porque a ganância é uma sede insaciável de ter sempre mais. É o amor ao dinheiro. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então eu queria falar nesse daqui para você meditar, para nós meditarmos. Por quê? Porque muitas das vezes nós temos muito amor ao dinheiro. O dinheiro é como se fosse um Deus, Jesus mesmo disse. Não tem como nós servirmos a dois senhores. Então que você possa meditar sobre esse versículo para você analisar se o dinheiro não tem sido um Deus na sua vida. Se a avareza não tem dominado a sua vida. Não quer dizer que nós não podemos ter prosperidade nessa terra, não é isso. Mas nós não temos que colocar isso acima de Deus. Nós não temos que colocar isso acima da palavra, da presença, de buscar ao Senhor. E a avareza, está dizendo aqui, onde acaba perdendo a sua alma, todos os que a possuem. Então que você possa meditar sobre isso. Amém? E nós vamos continuar agora. Vamos para o versículo 20 e 21. A suprema sabedoria clama lá fora. Pelas ruas, levanta a sua voz. Nas encruzilhadas em que há tumulto, clama. Às entradas das portas, na cidade, profere as suas palavras. Então vamos meditar agora sobre esses versículos. Sobre o 20 e 21. Amém? Olha aqui. Está falando que a sabedoria clama lá fora. Nas ruas, ela levanta a sua voz. Nas encruzilhadas em que há tumulto, ela clama. Nas entradas das portas da cidade, profere as suas palavras. Mesmo em um mundo cada vez mais mergulhado no pecado, Deus não desiste do ser humano. Olha bem. Mesmo no mundo mergulhado no pecado, cada vez mais, Deus não desiste do ser humano. Mas ergue a sua voz para confrontar o erro e oferecer perdão. Então aqui quando fala essa parte, onde a sabedoria clama lá fora, nas encruzilhadas, nas ruas, podemos lembrar da palavra de Deus, podemos lembrar do evangelho sendo pregado. Onde Deus, com a sua misericórdia, ainda não desistiu do ser humano, ainda não desistiu de nós. Por isso que ainda está dando oportunidade para que nós nos arrependamos, para que nós nos acheguemos a Ele, para que nós nos arrependemos dos nossos erros, dos nossos pecados e temos a oportunidade de perdão. Aleluia. Então, esse versículo nos faz meditar isso. Que ainda Deus está dando oportunidade para o ser humano. Que ainda Deus não desistiu do ser humano. Onde nós ainda temos a oportunidade de nos achegarmos a Ele, de nos arrependermos dos nossos pecados e termos perdão. E onde o pecado trouxe morte, a sabedoria oferece a vida. Onde o pecado trouxe escravidão, a sabedoria oferece liberdade. Onde o pecado afastou o ser humano de Deus e do próximo, a sabedoria oferece reconciliação. E eu quero deixar essa pergunta para você. Será que nós temos ouvido o discurso da sabedoria? Será que nós temos ouvido o Espírito de Deus, o Espírito de sabedoria falando conosco, para que nós venhamos nos achegar a Deus, nos arrepender dos nossos pecados? Aleluia. Será que nós estamos ouvindo o discurso da sabedoria? Onde nós ainda temos a oportunidade, onde Deus ainda não desistiu de nós e nós temos a oportunidade de nos arrependermos, de nos achegarmos a Deus, de nos arrependermos dos nossos erros e achegarmos a Deus e termos perdão. Aonde o pecado escraviza, o Senhor nos dá liberdade. Olha o que está falando aqui. Muitas vezes nós estamos escravizados no pecado.
escravizados no lamaçal do pecado mesmo. Mas o Senhor oferece liberdade para você. Basta você se chegar a Ele. Basta você se arrepender dos seus erros, dos seus pecados. E Ele vai te libertar. Ele vai oferecer para você liberdade. Aonde o pecado te afasta de Deus, a sabedoria quer que você se achegue. Onde o pecado oferece morte para você, o Senhor oferece a vida. Então que você possa meditar sobre isso. Que ainda há oportunidade. Ainda há oportunidade. Jesus ainda não voltou. Você ainda não morreu. Então sempre ainda há oportunidade. Por um momento ainda há oportunidade. Para você se arrepender, para você se chegar a Deus. E ter vida, ter liberdade. Aleluia, glória a Deus. Então que você possa meditar sobre essa pergunta. Será que nós temos ouvido o discurso da sabedoria? Será que nós temos ouvido o Espírito Santo falar com a gente? Será que nós temos ouvido a palavra de Deus que fala com a gente para nós seguirmos o caminho certo, para nós nos arrependermos? Então que você possa meditar sobre isso nessa manhã. Amém? Vamos continuar, versículo 22. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejais o escárnio? E vós, loucos, aborreceis o conhecimento? Aí eu quero ler agora na linguagem de hoje para você entender o que ele está falando aqui. Versículo 22. Gente louca, até quando vocês continuarão nessa loucura? Até quando terão prazer em zombar da sabedoria? Será que nunca aprenderão? Então vamos lá. Pausar nesse aqui agora. Aqui o Senhor, aqui Deus, aqui Ele está dando uma advertência, Ele está orientando, Ele está ali exortando nesse momento. E aí eu quero que você medite sobre isso comigo. Porque aí você pode perguntar, nossa, mas quem é nécio? Quem é louco? O que é isso? Então eu vou deixar aqui a explicação para você. O nécio, ou simples, né, em outras bíblias, é o desatento e tolo. Então, o nécio é o desatento e tolo. O escarnecedor é aquele que propositamente e insolenemente rejeita a Deus e rende-se ao escárnio, ou seja, a zombar, a caçoar daquilo que é certo, da palavra de Deus. E o louco é aquele que, por causa da sua rebelião contra Deus, perdeu a lucidez moral e espiritual e passou a desprezar o conhecimento, ou seja, a palavra de Deus. Então esses são 3 níveis de decadência que está sendo citado aqui. É um retrato da sociedade sem Deus. Então, é um chamado, esse versículo é um chamado a uma reflexão, para que nós venhamos nos refletir, para que venhamos refletir sobre os nossos valores, sobre as nossas práticas, sobre as nossas condutas, sobre como nós estamos vivendo. Então aqui o Senhor, Deus, já está dando uma oportunidade através desse versículo, onde Ele traz uma reflexão ao ser humano, onde Ele traz uma reflexão para que as pessoas possam refletir, para que o louco, para que o escárnio, para que o simples venha refletir. Como está a sua vida? Como que você tem andado? Quais são os seus valores? Quais são os seus princípios? Será que você ainda está andando de acordo com a palavra de Deus? Então aqui é uma reflexão. E hoje para nós meditarmos, nossa, será que eu estou realmente andando nos caminhos do Senhor? Será que realmente eu estou buscando a sabedoria que vem de Deus?
Ou será que eu tenho sido um louco? Será que eu tenho sido um escarnecedor? Será que eu tenho sido tola? Então que você possa meditar sobre isso. E analisar a sua vida. Como você tem vivido? Quais têm sido os seus princípios? Têm sido princípios de acordo com a palavra de Deus? Quais têm sido os seus caminhos? Quais têm sido os seus valores? As suas práticas? Que você possa meditar sobre isso. Porque a palavra de Deus está nos fazendo meditar nesta manhã. Vamos continuar. Versículo 23. Acatem a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Olha aqui Deus falando. Vamos para o 23 aqui na versão de hoje. Escutem quando eu os corrijo, e eu darei bons conselhos e repartirei a minha sabedoria com vocês. Então aqui o Senhor está no 22, né? Ele está dando uma reflexão, uma repreensão. E no 23 ele está falando, olha, se você ouvir meus conselhos, se você ouvir minha repreensão, minha reflexão para você, você vai receber do meu espírito, da minha sabedoria, eu vou derramar sobre você. Então Deus está falando aqui, prometendo aqui, onde ele vai derramar, vai repartir a sabedoria dele para nós, se nós ouvirmos ele. E nessa versão mais antiga, ele fala, eu vou derramar do meu espírito abundantemente. Olha isso. E farei saber as minhas palavras, ou seja, a minha sabedoria eu vou derramar sobre vocês. Mas primeiro ele dá uma repreensão, ele faz uma reflexão. E aí no 24 ele diz, eu vos chamei e vos recusaste, e estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção. Mas rejeitaste todo o meu conselho, e não quiseste a minha repreensão. Também de minha parte eu me rirei na vossa perdição, e zombarei em vindo o vosso temor. Vamos parar aqui. Olha o que está falando a palavra de Deus. Está nos fazendo refletir. Porque aqui Deus fala que chamou, mas recusou. Que estendeu a mão, mas não houve quem desse atenção. Que rejeitaste todo o conselho, ou seja, rejeitou todo o conselho de Deus. E não quiseste a repreensão. E aí ele fala, também da minha parte eu me rirei na vossa perdição e zombarei em vindo o vosso temor. Eu vou ler aqui na versão de hoje para você entender o versículo 27. Zombarei de vocês quando o terror vier como uma tempestade, trazendo fortes ventos de dificuldades. Eu rirei quando estiveres passando por sofrimentos e aflição. Então eu quero que você medite sobre isso. O quanto é perigoso tapar os ouvidos à voz de Deus. Não há nada mais arriscado do que Deus virar as costas para nós. Então aqui Deus está falando isso. Através da palavra de Deus está falando isso. Falando, olha, não ouviu os conselhos de Deus. Deus chamou e a pessoa recusou. Deus estendeu a mão e não houve quem desse atenção. Então, ou seja, Deus fez a parte dele, Deus tentou e não teve resposta. Ou seja, não quis. E aí Deus fala, então, vindo o nosso temor... Não, 26, né? Também, da minha parte, eu rirei na vossa perdição, eu zombarei vindo o vosso temor. Então, ou seja, então eu vou virar as costas. E aí no 26 diz, assim quando estiveres em dificuldade, eu rirei, e quando o terror chegar, eu caçoarei de vocês. Então, ou seja, virou as costas. Então olha o tanto que é perigoso Deus virar as costas para nós. Porque quando você precisar, quando nós precisarmos, no momento de aflição, no momento de dificuldade, e se Deus não estiver? Então que você possa meditar sobre isso nessa manhã.
Nós vamos continuar agora. Versículo 27. Vindo o nosso temor como uma assolação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Olha isso. Versículo 29. Porquanto aborreceram o conhecimento, e não elegeram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho, e desprezaram toda a minha repreensão. Assim que comerão do fruto da sua escolha, e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Então, olha, quando não aceita o conselho, quando despreza a repreensão, o 31 vai dizer que nós colhemos aquilo que plantamos. Ou seja, vai dizer, olha, assim comerão do fruto da sua escolha, e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Então, quando você não ouve, quando nós não ouvimos a voz, os conselhos de Deus, e queremos andar no nosso próprio caminho, as nossas próprias escolhas, nós vamos colher. Nós vamos colher aquilo que escolhemos. Se eu escolhi não obedecer a Deus, se eu escolhi não aceitar a repreensão de Deus, se eu escolhi não aceitar o conselho de Deus e escolher o meu próprio caminho, as minhas próprias escolhas, eu vou colher isso. Então aqui está dizendo, olha, assim você vai comer do fruto da sua escolha e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Então que você possa meditar sobre isso. Aleluia. Vamos para o 32. Porque o erro dos simples os matará, e as prosperidades dos loucos os destruirá. Olha o que está falando. O ser humano não pode escolher a maneira de viver. O ser humano pode escolher a maneira de viver, mas não pode escolher as consequências. Mas não pode escolher as consequências das suas escolhas. Então aqui está falando, olha, assim você vai colher, 31, assim você vai colher o fruto da sua escolha, e fartar-se-ão os seus próprios conselhos. Então, ou seja, eu posso escolher o que eu vou fazer. Eu posso escolher ou não seguir a palavra de Deus, seguir os conselhos de Deus. Mas se eu não escolher, eu vou colher alguma coisa, alguma consequência. E aí, a consequência, eu não vou poder escolher. Vai ser o fruto daquilo que eu escolhi. Tá entendendo? Então, o ser humano, ele pode escolher a maneira de viver. Então, eu posso escolher, eu tenho livre-arbítrio para escolher o jeito que eu quero viver. As minhas escolhas. Mas, dependendo daquilo que eu escolhi, independente daquilo que eu escolhi, eu não vou ter como escolher as consequências. Eu vou só colher da escolha que eu escolhi. Então, escolha nessa manhã viver de acordo com a sabedoria de Deus, com a palavra de Deus. Ouvindo a repreensão, porque muitas das vezes o Senhor quer nos repreender mesmo, quer nos exortar, e é porque Ele é um Pai que nos ama. Um pai que ama, ele vai exortar o filho, sim, para que o filho não caia num buraco, para que o filho não se perda. Porque muitas das vezes nós não queremos ser exortados, nós não queremos repreensão, nós queremos só coisa boa. Mas esquecemos que tem que ter a exortação também, tem que ter a repreensão também, para que nós podemos caminhar, alinhar os nossos caminhos. E a palavra de Deus não tem só coisas boas, ele tem repreensão também, ele tem exortação também, quando for necessário. Porque ele é um pai que ama. E ele ama, e por isso que ele exorta, e por isso que ele repreende, para que você alinhe o seu caminho, alinhe a sua vida. Então que você possa meditar sobre isso. Que as suas escolhas você vai ter, você vai poder escolher. O jeito que você quer viver, você vai escolher. Mas as consequências você não vai poder escolher, você vai só colher de acordo com as suas escolhas. Então escolha ouvir os conselhos de Deus. Escolha ouvir a palavra de Deus. Escolha ouvir a repreensão, a exortação, mesmo que seja difícil. Mas escolha ouvir a exortação que vem de Deus para a sua vida.
porque é para o seu bem. É para que você siga num caminho alinhado da palavra da eternidade. Amém? Glória a Deus. Então vamos finalizar, irmãs. 32, acabei de ler, né? Vamos para o 35 agora. 33, perdão. Diz assim, 33. Porém, o que me der ouvidos, habitará em segurança e estará descansado do temor do mal. Agora eu vou ler na linguagem de hoje aqui, minha outra Bíblia, para vocês entenderem melhor. O versículo 33. Mas quem me der ouvidos, mas quem me ouvir, terá segurança. Mas quem me ouvir terá segurança. Viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada. Então vamos meditar nesse último versículo. Aqui nesse provérbio do capítulo 1, Salomão vai deixar assim destacado, né? Os desastres da desobediência com os benefícios da obediência. A desobediência, medida sobre isso. A desobediência produz morte e perdição. Mas a obediência aos preceitos divinos, a palavra de Deus, resulta em segurança e confiança. Olha isso que está falando a palavra de Deus. Aqueles que obedecem a Deus vivem seguros e tranquilos e sem temor do mal, mesmo em um mundo violento, mesmo em um mundo que cada vez mais tem se perdido no pecado. Mas aquele que teme a Deus tem segurança. Aquele que teme a Deus tem tranquilidade, porque ele sabe quem está guardando. Aleluia. O próprio Deus se torna o seu muro de proteção. E ele é o nosso refúgio e fortaleza. A recompensa para aqueles que dão ouvidos à voz, a recompensa para aqueles que tapam os ouvidos da voz sedutora dos pecadores, a fim de ouvir e obedecer os preceitos divinos, a palavra de Deus, tem uma âncora firme nos mares turbulentos dessa vida. Então aqui, o versículo final tá resumindo, falando para você, olha, aquele que desobedece, a desobediência vai produzir morte, vai produzir perdição, mas a obediência vai produzir segurança, confiança. Então, aqueles que obedecem a Deus vivem seguros, tranquilos, sem temor. E a recompensa é ter Deus como seu refúgio, fortaleza, a presença. Então que você possa meditar nessa manhã, amém? Sobre esse capítulo 1, sobre a importância de temer ao Senhor, de ser uma pessoa que teme, que vive de acordo com os preceitos, com a palavra de Deus, buscando não a sua própria sabedoria, mas a sabedoria que vem de Deus. Mas a sabedoria que vem de Deus, dos céus. Seja uma mulher, seja uma pessoa que teme ao Senhor, que não vive de acordo com os ensinamentos deste mundo, mas sim com os ensinamentos da palavra de Deus, com a sabedoria que vem de Deus na sua vida. Então isso era o que eu queria passar hoje para vocês, do capítulo 1 do livro de Provérbios. Eu espero que tenha sido edificante, que você possa reler novamente o livro, o capítulo 1 hoje, e meditar sobre o que foi falado. Assista novamente, se precisar, a live, vai ficar gravada. Mas que você possa meditar sobre isso nesta manhã. Que nós possamos ser mulheres, podemos ser pessoas que sejamos tementes a Deus.
tementes à sua palavra. Que possamos ser mulheres, pessoas que ouvem os conselhos de Deus, até mesmo a exortação, até mesmo a repreensão. Que nós possamos ser obedientes, porque a desobediência vai trazer só morte, vai trazer só perdição. Mas a obediência vai trazer segurança, vai trazer a presença, vai trazer Deus sendo nosso refúgio, nossa fortaleza, tendo Ele na nossa vida. Então escolha ser obediente. Escolha ser temente a Deus. Escolha ser obediente. Escolha ser temente a Deus. Amém? Glória a Deus. É isso. Vou estar encerrando a nossa live agora. Glória a Deus. A live vai ficar gravada, tá? Para quem não assistiu e possa assistir, tá bom? Possa meditar no capítulo 1 de Provérbios. E eu sei que Deus falou no nosso coração. Pelo menos em mim. Toda vez que nós lemos a palavra, irmãs, ela frutifica, né? E ela tem algo para falar no nosso coração. Então que vocês possam meditar, que vocês possam ter sido edificadas com a graça de Deus, com a presença, com a palavra de Deus. Amém? E que nós possamos meditar sobre isso. E escolhermos sermos obedientes. Sermos obedientes, tementes à palavra, a Deus. Amém? Então é isso. Que Deus abençoe vocês. Que vocês tenham um dia abençoado, cheio da presença, cheio da graça do Senhor. Amém? Que Ele cuide da sua vida, da sua família, do seu dia, em cada detalhe. Em nome de Jesus. Amém? E amanhã, às 9h15, estaremos aqui novamente, tá? Então, você que estava aqui comigo, participe novamente. Vamos ler amanhã o capítulo 2 do livro de Provérbios, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida.